alunos, vamos agora iniciar a semana 2 do PET volume 1 de Geografia. A semana 2 traz como tema para vocês atividades econômicas e a expansão do território brasileiro. Isso é uma continuidade da semana anterior. Vocês deverão outra vez lerem os textos da apostila, agora é um outro texto, que vai falar sobre os principais ciclos econômicos do Brasil. Você vai ver uma breve informação sobre estes ciclos econômicos. Quando você concluir a leitura do texto, você vai para a seção para saber mais. Lá no final do texto da sua apostila. Você deve clicar no link que aparece ali naquela seção. Vai abrir um breve vídeo que também trará mais explicações, mais detalhes sobre os principais ciclos econômicos no Brasil. Agora, você vai estar preparado para responder às atividades da semana 2. Vamos para estas atividades? Para iniciar e resolver as atividades 1 e 2, você precisará fazer a observação atenta de 2 obras de artes. Veja que na sua apostila vão ter 2 imagens. Elas são fotos tiradas de quadros de pintura feitos no Brasil lá atrás. A primeira obra, que está no lado esquerdo, ela tem como título Lavrador de Café, de Cândido Portinari. Observe com bastante atenção este trabalhador e o que aparece ao fundo. Do lado direito, você vai ver uma segunda imagem. É uma obra de Rodolfo Amoedo e tem como título Ciclo do Ouro. Observe também com atenção os personagens que aparecem nessa obra, o que tem na imagem, os objetos que estão ali. Elas são reveladoras. Bom, depois dessa observação, você vai responder então às atividades. Vamos ver o que nos pede a atividade 1? Para a atividade 1, você vai... Para a atividade 1, você vai observar que há uma pergunta. Qual atividade econômica foi representada em cada uma das pinturas? Quando ocorreram? Você viu que aí tem 2 perguntas em uma. Qual atividade econômica está na primeira pintura? Responde, ponto. Quando ela ocorreu? Você vai no texto que você vai descobrir, responde, ponto. Atividade 2. Quem eram os trabalhadores, a mão de obra em cada uma das atividades econômicas? Em qual região brasileira as atividades econômicas foram desenvolvidas? Também no número 2, tem 2 perguntas em uma. Então, você responde a primeira informando quem eram esses trabalhadores, ponto, e em qual região brasileira. Que região? Era a região Nordeste, Sudeste, Sul? Você informa, pontua também. Ok? Agora, nós faremos uma outra observação que será usada para você responder às atividades 3 e 4. Nós teríamos agora um gráfico. Você vai ver na sua apostila que é um gráfico interessante e um pouco diferente. É um gráfico sobre as exportações da colônia em milhões de libras esterlinas. Isto, claro, foi lá no Brasil colônia, porque se fosse hoje seria em dólares. Bom, o gráfico vai trazer uma legenda. Observe bem a legenda. Quadrinho branco está representando o açúcar. Um quadrinho branco riscadinho de preto é o ouro e o quadrinho todo preto são outros recursos da época, como pau-brasil, couro, tabaco, algodão. E tem a silhueta de um homem, de um trabalhador que está aí com um chapéu. Ele representa a população da época, exceto os indígenas. Eles não eram contados neste período. Bom, na parte de baixo do gráfico, você vai ver que tem datas.
1.550, 1.600, 1.650. Você vai observando aí essa escala de crescimento da população brasileira. Vamos ver a atividade 3? Analise o ritmo de crescimento da população colonial entre os séculos 17 e 18, relacionando às atividades econômicas predominantes na colônia neste mesmo período. Você observa no gráfico como foi o ritmo de crescimento. Foi lento? Foi acelerado? Foi irregular? Como foi? Você vai falar sobre isso na atividade 3 e você vai falar também sobre a relação com as atividades econômicas que estavam acontecendo. Será que a população cresceu mais em qual destas atividades econômicas? Tem algo a ver? Você organiza a sua resposta e põe um ponto final. Vamos para a atividade 4. Compare o desempenho do açúcar e do ouro na pauta de exportações coloniais e estabeleça uma conclusão sobre a importância econômica destes dois produtos para a colônia. Você vai fazer uma comparação. O desempenho do açúcar e do ouro. Você observa no gráfico como foi o período que o açúcar estava mais no auge, que a produção e o envio do açúcar para fora do Brasil era maior. Depois você observa a mesma coisa sobre o ouro. E você pensa um minutinho, que importância isso teve para esses dois produtos na colônia brasileira, quando o Brasil era colônia de Portugal. Faça um parágrafo sobre isso, pode ser com as suas palavras, mas precisa ter as ideias coerentes. Tudo bem? Escreva corretamente e vamos para a atividade 5. Hora de ser um artista. Faça um desenho representando uma das atividades econômicas com detalhes que representem suas características. Você agora vai fazer desenho. Não é um desenho qualquer, é um desenho bem feito sobre uma das atividades econômicas. Você pode voltar lá no gráfico, pode voltar no texto no início da semana, escolher uma das atividades econômicas, representá-la por meio de desenho com detalhes que mostrem as características, a forma como elas eram praticadas naqueles dias. Certinho? Quando estiver tudo terminado, confira se você fez todas as atividades desta semana e fique tranquilo, você vai ter aprendido um pouco mais. Aguardo você para a próxima semana.